Beleza, agora eu vou fazer um exemplo aqui, teorema de trabalho e energia cinética, aplicando aqui a fórmula geral de trabalho e energia, teorema de trabalho e energia cinética, que é onde a fórmula geral aqui é essa aqui, ó, a energia final, né, energia cinética final, menos a energia cinética inicial, é igual ao trabalho total, né, das forças que estão atuando no corpo. Então, dessa forma, eu peguei esse exemplo aqui do slide do professor. Esse exemplo explica bem porque a gente vai entrar numa questão aqui onde tem um trabalho aqui da força gravitacional que a gente consegue resolver mais rápido, né, de um jeito. Então, a gente vai chegar nessa situação lá na frente. Primeiro eu vou fazer aqui, vou fazer uma leitura aqui bem rápida da questão. O bloco de gelo tem uma massa de 30 kg, né, então eu já anotei aqui, ó, 30 kg. O bloco é empurrado por uma força horizontal aqui, ó, F, que é de 90 newtons, ao longo de uma rampa com inclinação de 15 graus, tá aqui o θ, 15 graus, e o atrito entre a rampa e o bloco é nulo, né? Não tem um atrito ali, o atrito é desprezível. E o bloco de parte do repouso, então tem uma velocidade inicial ali. Eu quero saber a velocidade final após ele percorrer essa distância de 2 metros, né? Quando tem um questionário assim, eu tenho que usar sempre o teorema de trabalho e energia. Então você tem que associar os dados que você tem com as situações em que esse corpo passa, olhando para essa equação. Então, primeiramente, antes da gente cair nessa parte de energia cinética, eu vou primeiro aplicar o diagrama de corpo livre, né? Então, é sempre importante aplicar o diagrama de corpo livre, porque você tem que ver, tipo, o ângulo entre a força que tá, as forças que estão atuando entre o bloco e o vetor de deslocamento, né? Esse vetor de deslocamento é importante porque você vai ver o ângulo em que a força faz com esse vetor de deslocamento. Porque aí vai dizer se o trabalho é nulo, se o trabalho é positivo, se o trabalho é negativo, enfim. Então, dessa forma, a gente vai aplicar aqui, deixa eu pegar um vetor aqui. Vou aplicar o diagrama de corpo livre, tá? Primeiro aqui eu tenho a força... Nossa senhora, eu peguei o bicho errado, calma. É um vetor. Primeiro eu vou pegar o vetor aqui, o vetor força-peso para baixo, né? Esse cara aqui é para baixo. Então, primeiramente eu vou aplicar esse cara aqui assim, tá? O vetor força-peso é do centro de massa para baixo do objeto. Então, aqui eu tenho a força-peso aqui, ó, que é do centro de massa para baixo do objeto. Eu tenho uma força normal desse cara aqui, ó. A força normal, ela está um pouco inclinada, né? Como vocês podem ver, um pouco inclinada em relação à rampa. A força normal é essa aqui, para cima, e ela é perpendicular à rampa, já que a rampa está inclinada, a força normal é assim, ó. Que é esse vetor aqui assim, ó. Se eu transladar esse vetor para cá, ó, a força normal é mais ou menos assim, né? Então, eu posso pegar esse vetor e botar aqui, ó, no eixo cartesiano. Então, a força normal ela é um pouco inclinado. O vetor deslocamento, ele é inclinado também, né? Ele tem uma inclinação aqui. Ele tem uma inclinação assim para frente. E onde esse θ aqui, né? Então, deixa eu ver se eu consigo copiar esse θ aqui. Opa. Então, esse θ aqui, ó, é o ângulo que está formando aqui entre o eixo da abscissa e o vetor de deslocamento. E eu tenho essa força horizontal, né? Essa força horizontal D. Essa força horizontal D, ela é ao longo do eixo X, né? Ela é sempre ao longo do eixo X, ó. Como vocês podem ver, tá vendo? Ela é horizontal. Força peso para baixo, força normal aqui, e o vetor de deslocamento é esse aqui, e a força horizontal é essa aqui. Desse modo, a gente consegue saber o ângulo entre eles, né? Mais ou menos ali. Então, deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil, né? Tem uma força F, tenho aqui, eita, calma. Tem uma normal aqui. Eu tenho a força peso, FLP aqui, pronto. E eu tenho o vetor deslocamento aqui. Pronto, que é mais fácil de ver, né? Pronto. A partir disso aqui a gente consegue aplicar aqui para cada força teorema de trabalho, né? Então a partir dessa equação a gente vai aplicar os teoremas de trabalho que a gente conhece. Note que qual é a energia cinética, né, final desse corpo? A energia cinética final desse corpo é calculada através da massa, o produto entre a massa vezes a velocidade ao quadrado. Esse cara aqui tudo, né, dividido por 2. Esse cara tudo dividido por 2. Isso aqui é a energia final do objeto após ele percorrer aquela distância ali, né? Dividido por 2. Pronto. Essa equação aqui, a partir dessa velocidade que a gente quer, né? Essa velocidade final aqui que a gente quer, a partir da energia cinética final.
que é a energia cinética inicial. Então, a partir dessa velocidade inicial que a gente quer, opa, tá uma puxada aqui, ó. A partir dessa velocidade final que a gente quer achar, a velocidade inicial aqui desse cara é nula, né? Já que a velocidade v0 aqui, ó, ela vai entrar na fórmula aqui. A única diferença é que v0 é zero, então vai tornar toda a equação nula, né? Da velocidade cinética inicial, no caso da energia cinética inicial. Então eu tenho que o trabalho total vai ser igual à energia cinética final, né? Que é justamente esse cara aqui que a gente quer achar. Então, qual é o trabalho total agora, né? A gente vai olhar para os trabalhos, as forças que atuam no corpo, né? Então, eu já vou cancelar esse cara aqui. Vamos lá, vamos primeiro pegar o trabalho realizado pela força normal em relação ao objeto. O trabalho, como é que calcula o trabalho, né? O trabalho é o produto entre a normal, né? A força, vezes o... Eu tô vendo que esse cara vai ficar meio puxado, eu acho. O normal vai ficar... o trabalho da força normal é N vezes o produto do deslocamento D, né? D, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Como eu tinha anotado na fórmula antes. Cosseno, no caso, o cosseno desse ângulo aqui, ó, é 90 graus, né? Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Então, eu tenho um cosseno de 90 graus. Já apliquei aqui o teorema de trabalho, né? Vocês lembram que o trabalho é a força vezes o produto entre deslocamento e o cosseno do ângulo entre eles, entre o vetor da força e o vetor do deslocamento. No caso, o ângulo entre esses dois vetores é 90 graus, tá? Então, continuando, né? Agora a gente soma, né? Qual é o próximo trabalho que a gente tem? O próximo trabalho, eu vou pegar agora a força-peso. A força-peso, note que o ângulo da força-peso com o ângulo do vetor deslocamento, ele é um ângulo meio esquisito, né? Ele é um ângulo de 90 graus mais θ, né? Então, a gente vai anotar aqui. Então, é o produto entre a força-peso vezes o deslocamento, D, vezes o ângulo entre eles, né? No caso, o ângulo entre eles é o cosseno de 90 graus mais θ, né? Esse θ aqui, deixa eu ver se consigo copiar aqui esse θ aqui. Mais θ, né? Deixa eu dar um espaço aqui. Aí esse θ é um ângulo que ele dá aqui, né? Beleza? Pronto. Agora eu já apliquei aqui o trabalho da força-peso. Agora qual é o próximo trabalho que a gente tem, né? Agora a gente só tem um, né? Então, eu tenho que... O próximo trabalho que a gente tem é dessa força horizontal aqui, né? F. Então, é F vezes o produto entre o vetor de deslocamento D vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Cosseno de θ, no caso. Cosseno de θ, no caso, eu já vou botar aqui, ó, 15 graus. 15 graus. E eu já tenho aqui toda a fórmula, né, dos trabalhos realizados no corpo. Só a equação só está um pouco... Tem que aumentar esse cara aqui, pronto. Aí, desse modo aqui, ó, como o θ é igual a 15 graus, então eu posso somar 90 mais 15, que dá, no caso, 105, né? 105 graus. 105 graus. Pronto, eu já tenho esse trabalho aqui realizado pela força-peso. Nesse caso aqui, esse trabalho ele é negativo, né? Vocês podem ver que esse trabalho vai negativo porque o cosseno, como é maior do que 90 aqui, ele vai dar um trabalho ali negativo porque o vetor tipo, quando você entra no segundo quadrante do cosseno, ele dá negativo já. Então, esse trabalho aqui vai ser negativo, provavelmente. Então, você já tem aqui, é só somar agora, você aplica todo o produto entre a normal, o deslocamento e o cosseno do ângulo, no caso esse cara aqui vai dar zero, né? O cosseno entre o normal e o vetor de deslocamento ele dá zero. Então fica apenas com a força peso, o deslocamento e a força horizontal que eu apliquei, né? Vezes o deslocamento e o cosseno do ângulo. Então dessa forma a gente só faz isolar aqui, né? Eu posso cancelar já esse 2 aqui. Esse 2 aqui ele vai passar multiplicando toda a equação, né? Vezes esse cara aqui, né? Então, você vai passar multiplicando toda a equação, o m vai passar dividindo toda essa equação, e eu só terá a raiz quadrada desse termo gigante aqui, que você consegue achar a velocidade final do corpo.